Olá, boa noite, bem-vindos à nossa live hoje. Estão me vendo e me ouvindo? Oi, Thaís, bem-vinda. Oi, Dai. Oi, Antônio, bem-vindos. Estão me vendo e me ouvindo? Ai, que bom. Perfeito. Oi, Viviane, bem-vinda. Bem-vinda a todos vocês à nossa live. Hoje é sobre pensamentos, né? Pensamentos e hábitos sabotadores da ansiedade. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje. Toda terça a gente tá aqui, né? Falando sobre algum tema relacionado à ansiedade. E esses pensamentos, é interessante nós aprendermos a lidar com os pensamentos, tanto no transtorno do pânico, na ansiedade generalizada, né? Na ansiedade propriamente dita, nos ajuda a entender melhor, saber lidar com esses pensamentos, tá bom? Bem-vindos. Olá, Maria, bem-vinda. Oi, Jane, bem-vinda. Cris. Então, hoje nós vamos pensar muito, porque nós vamos falar sobre pensamento, tá certo? Primeiro lugar, a ansiedade, ela faz a gente ter pensamentos acelerados, parece que passa um monte de coisas na nossa cabeça, né? Por conta, tem até aquela frase, na verdade, o Augusto Cury, ele fala muito da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa ansiosa, ela vai atropelando muita coisa, são muitos pensamentos, né? E nós temos que observar, esses pensamentos, eles são funcionais ou disfuncionais? O que é isso? Funcional tem muita relação com a funcionalidade. Tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Tá sendo disfuncional, tá me trazendo prejuízo. Quando eu penso que tá me trazendo prejuízo, eu vou ter que começar a observar esse pensamento e trazer para a realidade, questionar, ver se faz sentido ou não. Oi, Andréia, bem-vinda. Bem-vinda a todos. Então, pensar a respeito disso. O nosso pensamento, nós temos em torno de 60 a 80 mil pensamentos por dia. Imagina se eles estiverem disfuncionais, ou seja, eles vão me trazer muito prejuízo, né? Com relação à vida social, acadêmica, escolar, que mais? A vida profissional, né? Os relacionamentos pessoais. Então, observar esses pensamentos. Qual é o seu padrão de pensamento? Quando nós pensamos nesse padrão de pensamento, aí nós vamos começar a identificar, ele é mais otimista ou é mais negativo? Como que eu tô vendo a minha realidade? Como que eu tô interpretando a minha vida, né? E os pensamentos vão vir disso, né? Que mais? Pensando a respeito disso, nós vamos ter que fazer uma separação. Pensamento são ideias que passam pela nossa cabeça. Então, na verdade, os pensamentos, todos nós vamos ter vários pensamentos por dia. A diferença é como a gente lida com eles, o quanto que nós acreditamos que eles são verdade absoluta. Por quê? Quando nós temos muito medo dos nossos pensamentos, é porque lá no fundinho alguma coisa está dizendo, mas vai que eu estou prevendo alguma coisa, vai que isso pode acontecer, aí eu acabo virando refém desse pensamento. Por quê? O pensamento, ele vem carregado de emoção, e essa emoção que parece uma coisa tão forte. Por quê? Porque é o propósito mesmo. Quando vem o pensamento, ele não vem sozinho, é igual um trenzinho, vem os vagões junto com o trem, não vem? A mesma coisa são os nossos pensamentos. As emoções, elas vêm junto. Por isso que parece verdade absoluta, por isso que parece real, parece premonição, parece uma mensagem divina. E não é necessariamente, né? Às vezes a pessoa até tem o dom, mas nesse caso dos pensamentos, comece a observar. Toda vez que você tem esse pensamento, acontece? Então, primeiro a gente faz essa separação. Oi, Aline. Oi, Janete. Primeiro a gente faz essa separação. Por quê? Porque nós vamos observar que nós temos muito ao longo da nossa vida, né? Tem fase da vida que tá tudo bem, ora as coisas vão modificando. Todos nós vamos ter distorções cognitivas em uma fase ou outra. Tem fase que tá tudo bem, elas estão equilibradas, não estão me trazendo nenhum prejuízo. Agora, tem fases da vida que ela vai me trazer prejuízo, né? E é o que? A minha realidade vai ser diferente, ela não vai se aplicar à realidade, esse pensamento. Então, identificar isso. Pensamento não é fato, então nós temos que observar se ele está equilibrado ou não, tá? Então, pensamento é apenas ideia. Os pensamentos, eles podem justificar, sim,
através do quê? Das nossas emoções, dos nossos comportamentos, a nossa resposta fisiológica. Isso pode ser justificado pelos pensamentos, mas eles não têm a força necessária da ação, porque nós ainda temos o poder da escolha. Então, por isso questionar esses pensamentos, porque a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela doença e se, né? Sempre está se preocupando o dia inteiro com as coisas. Isso é a ansiedade generalizada. E o transtorno do pânico, as pessoas elas têm um medo de que algo ruim venha acontecer. Eu sempre espero algo negativo. E isso que nós vamos começar a entender e a separar, para não precisar ser assim. Para a gente observar a nossa realidade, ao invés de esperar coisas ruins, vamos começar a mudar aos pouquinhos o nosso pensamento para buscar e para ver coisas boas, para esperar coisas boas. Lógico, baseado na realidade, não na fantasia. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Aline está dizendo, eu tenho muito pensamento, principalmente quando sonho com fantasma. Aí você começa a ter pensamentos negativos, é isso que você quis dizer, Aline? Pode ser pelo medo, né? O medo faz isso com a gente. A gente começa a fazer coisas que... pensar coisas que não são baseadas na realidade. Oi, Rosa, tudo bem? Então, começar a filtrar. É importante nós filtrarmos os nossos pensamentos. Por quê? Se você filtra o pensamento, você vai vendo que às vezes ele não é aplicável à realidade. A maioria das pessoas, assim, de uma forma geral, tem esses pensamentos intrusivos, uns pensamentos nada a ver, que você fala, gente, mas o que é isso? Como que eu pensei uma coisa dessa? Não faz parte dos meus valores, não combina comigo, mas vem esse pensamento. Aí eu escuto muito, vem do nada. Então, o que acontece? Quando vier esse pensamento que não condiz com você, com a sua realidade, você não condiz com seus valores, descarta. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem trocas de pensamento, certo? Oi, Ana. A Jane tá dizendo que não consegue sair por conta do medo. A Viviane tá dizendo que imagina as coisas e acha que vai acontecer e fica ansiosa. Então, Viviane, Jane, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a questionar esses pensamentos. Primeiro, quais são as evidências que é real? Que algo ruim vai acontecer quando eu me deslocar, quando eu for para um supermercado, quando eu for para algum lugar específico. Então, começar a observar que todas as vezes que você saiu, que foi necessário sair, você ficou com medo, mas você saiu, você teve pensamentos negativos, aconteceu? Se não aconteceu, começa a trazer essa segurança mais próxima, cada vez mais próxima de si mesmo, que vai te dar o quê? Vai resgatar a autoconfiança e isso vai te ajudar a enfrentar. Por quê? A ansiedade a gente aprende a superar em micropassos. A superar devagarzinho, tanto a ansiedade generalizada quanto o transtorno do pânico é devagarzinho. Por isso que é importante nós questionarmos os pensamentos, porque é a partir dos pensamentos que eu começo a limitar a minha realidade. Eu começo a limitar o meu comportamento. Por quê? Porque eu tenho medo de sair, porque eu acredito que vai acontecer. Então, lembra da outra técnica que eu passei já no comecinho da live. Diferencia possibilidade de probabilidade. Qual que é a possibilidade desse pensamento ruim acontecer e qual que é a probabilidade de acontecer. Probabilidade tem relação com a matemática. Quando eu trago a matemática para a minha vida, eu aproximo mais da minha realidade. Porque possibilidade, tudo é possível. Agora, probabilidade já tem uma grande diferença. Por quê? Porque eu vou ver, é aplicável na realidade? Faz sentido? Quantas vezes isso já aconteceu? Ou seja, eu vou verificando a minha realidade e percebendo se faz sentido ou não. Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Né? Quais são os gatilhos desse pensamento que estão fazendo eu ficar refém dele? Então, questionar é uma das principais armas para ajudar a gente a regularizar esses pensamentos que são sabotadores, que são disfuncionais, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá fazendo sentido, gente? Coloca para mim nos comentários, por favor.
Jane, quando tem esses pensamentos muito negativos, questiona, você faria isso por acaso? Se não, desconsidera, às vezes é uma propaganda que você viu, alguma coisa, uma reportagem, e você só misturou as coisas por conta dos pensamentos. Então, comece a observar quando, geralmente vem esses pensamentos em algumas situações na cabeça das pessoas, mas não tem nada a ver com você, fala, não é meu. Começa a trocar o pensamento. De que forma? O que vocês gostam de fazer? Vocês estão cuidando de vocês? Vocês estão fazendo o que gostam? Já sabem o hobby que vocês gostam de fazer? O que você faz que passa o tempo que você nem vê, nem percebe? Falou, gente, mas já passou tudo isso? Isso é importante, porque é essa carta que vai ficar na manga. Por quê? Quando a gente aprende a fazer troca de pensamento, a gente não vira mais refém desses pensamentos, porque eu tenho que trazer um pensamento, se ele é ruim, com certeza ele está me tirando a paz, então ele é muito ruim. Eu tenho que trazer um pensamento muito bom. Então é um filme que eu gosto, mas é um filme que eu gosto muito. Eu tenho muita vontade de assistir, porque daí eu vou prestar atenção, eu vou focar realmente. Então é uma atividade prazerosa, mas não tem que ser só prazerosa, tem que ser muito prazerosa, porque daí ela é compatível com aquele pensamento ruim. Quando eu troco, ele facilmente substitui e eu nem penso mais nisso. A próxima vez, aquele pensamento já vem mais enfraquecido. E assim ele não vem mais. De tanto você fazer troca de pensamento, ele não vai vir mais. Faz sentido agora? Comece a colocar isso em prática, mas ele só vai funcionar a troca de pensamento quando ele for bom, compatível àquele pensamento ruim. Então, se é muito ruim, tem que ser um pensamento muito bom. Ou uma música, uma atividade extremamente prazerosa para fazer essa troca, porque senão não é possível fazer a troca. Certo? Por isso que eu bato muito na tecla de fazer o que gosta. Por quê? Porque daí a gente se interte, não vê o tempo passar. Aí realmente a gente vai conseguir fazer essa troca de pensamento e vai desconectar desse pensamento ruim. Faz sentido? A Dama tá dizendo que sim, a Viviane tá dizendo que sim. Só vem coisas ruins na cabeça. Então começa a observar, às vezes é um padrão de pensamento. Então tá vindo sempre pensamentos negativos. Por quê? Porque de alguma forma tá acontecendo ali um medo muito grande que está sendo alimentado. O que é alimentar esses pensamentos negativos? É você olhar para ele e ficar com muito medo dele. Toda hora você lembra daquele pensamento. Isso é alimentar ele. Toda hora você fica, ai meu Deus, mas será que pode acontecer? E daí você fica com aquela insegurança porque você questiona a sua capacidade. Quando nós questionamos a nossa capacidade, aí a gente já virou refém. Entende? Aí nós já estamos num processo de quê? De aceitar aquele pensamento, só que ele é disfuncional, ele não tem base na realidade. O medo, nesse caso, ele não é real. Por quê? Porque nós trazemos para a realidade e não se aplica à realidade. A Ana está dizendo que sofre de antecedência, só de pensar que tem alguma coisa para resolver, sofre 3 dias antes. Isso. Para isso tem uma técnica, caixinha de pensamento, de preocupação, desculpa. A caixinha de preocupação é o que? Você estabelecer uma preocupação para não ficar o dia inteiro remoendo aquilo. E naquela caixinha você coloca todas as suas preocupações, estabelece um horário para isso e daí você começa a se preocupar só naquele horário. Quando vem o pensamento, não, é para depois, agora eu não posso. E daí você vai direcionando a sua visão. Tá certo? Aí você para de alimentar aquele pensamento o tempo inteiro de coisas negativas ou de preocupações de alguma coisa que vai vir a acontecer. Por quê? Quando nós temos o medo que algo ruim venha acontecer, na maioria das vezes esse medo, essa preocupação nem acontece. Comece a observar. Né? Então essa reflexão é interessante nós fazermos, porque às vezes começa a pensar, não é real, é só a nível de pensamento. Traga para a realidade que você vai ver se é aplicável ou não. Faz sentido? Coloca no coraçõezinhos para mim para ver se realmente faz sentido para vocês ou não. Ah, gracinha. Eu tô olhando os comentários de vocês.
A Dami tá dizendo que também sofre por antecedência. Ah, a Jane disse que gosta de desenho animado. Que bom! Ué, se te interte, é isso que é importante. Oi, Nilce. A Sandra tá dizendo, estou com medo de sair de casa, de ficar perto de pessoas. Não sei por que passo mal de ansiedade, estar perto de várias pessoas. Começa a observar. Às vezes é uma questão de fobia social, que é um outro transtorno também de ansiedade, que é o que? O medo do julgamento, o medo do que o outro pode falar, pode pensar, será que vai me achar estranha? Será que não vai achar que eu sou, sei lá, esquisita? E começa a ficar com medo de conversar com os outros, de interagir com os outros, né? Aí observa, o ideal, gente, é o quê? Quando tem esses pensamentos negativos, é sempre questionar e trazer para a realidade. Se tiver muito difícil, é onde a gente fala de buscar a terapia, buscar uma ajuda profissional. Por quê? Cada caso vai ser diferente. Então, a gente tenta passar de forma geral para que todos possam aproveitar as técnicas, mas cada caso vai ser uma forma diferente de ver, de perceber a realidade. Por quê? Pode ter envolvimento com autoestima baixa, né? Uma baixa autoestima. Então, isso a gente vai ter que verificar. Por quê? Porque pode acontecer. Alguma coisa a gente tem que ir na raiz desse medo, na raiz de ter medo de conversar com o outro, medo de se empoderar de si mesmo, de expressar a sua própria opinião. Então, precisa ser revisto. Se você puder ir para terapia, é maravilhoso, porque é autoconhecimento, né? O que mais? A Aline está dizendo, faz sentido. O pensamento é difícil controlar, principalmente quando eu fecho. Você tem medo de morrer, Aline? Que você tá falando de fechar o caixão? Eu falei, mas por que será? Né? Eu acho que assim, você tá adiantando demais a situação. Por quê? Essa questão da morte, realmente eu acolho o que você fala, o que você pensa, eu imagino esse medo, mas essa é uma certeza que todos nós temos, mas comece a não alimentar esse medo. Então, se você tem muita fobia de lugar fechado, de medo, nossa, você se imaginar dentro de um caixão, comece a parar de se imaginar. A ideia é o que? Veio o pensamento, nossa, eu dentro do caixão, troca, deixa eu colocar aquela música muito legal que eu gosto, animada, que me deixa pra cima. Eu não gosto de música, então deixa eu ligar pra uma amiga para falar de outras coisas que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Com o que eu tô pensando, ou se não, eu vou mexer nas plantas. Tem gente que gosta de mexer com planta, com flores, vai no jardim, olha o sol, ou vai lá e dá uma olhada no céu, como que tá, ou seja, vai tirando o foco desse pensamento, porque controle nós não temos. Por isso que eu falo da troca de pensamento, porque controle total nós não temos. Quando nós queremos controlar os pensamentos, é aí que descontrola tudo. Entende? Então, por isso, a questão dos pensamentos, o que vai acontecer? Nós temos que aprender a cultivar bons pensamentos, porque daí sim eles vão nos ajudar, tá certo? O que mais? A questão dos pensamentos negativos vai me deixar muito vigilante, eu vou ficar hipervigilante, porque eu vou ficar com aquela sensação de que, mas eu vou ficar apreensiva, eu vou ficar desconfiada, eu vou ficar insegura. Então, esses pensamentos negativos vão acabar o quê? Me sabotando no sentido de quê? De capacidade, da autoconfiança. Eu vou perdendo a confiança em mim mesma, em me expor, em fazer as coisas, por conta da ansiedade. Então, esses pensamentos sabotadores, eles têm uma raiz muito forte no quê? Na questão da ansiedade. Porque ela vai destruindo. Um outro sintoma de ansiedade também, além dos pensamentos negativos, é o quê? Eu não consigo, a ineficácia, eu senti que eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom o suficiente, e eu vou acreditando nesses pensamentos negativos. Mas quando eu questiono qual é a probabilidade, a possibilidade, quais são as evidências que esse pensamento é real, aí sim modifica a realidade. Por quê? Porque eu vou vendo que sim, que eu consigo fazer muitas coisas. Olha as experiências anteriores, quantas coisas bacanas vocês já fizeram, já tiveram resultado positivo, né? Então, quando a gente observa, isso vai ficando mais fácil, vai ficando muito mais tranquilo. E eu vou aprendendo a lidar com esses pensamentos, aí eu vou conseguindo fazer trocas de pensamento. Mas para eu poder fazer troca de pensamento, eu vou ter que parar.
Vocês estão parando aqueles minutinhos que eu falo tanto que são necessários para a nossa vida, para a gente se reconectar com a gente mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A Jane tá dizendo que escreve no caderno. Isso, Jane, que bom. Você tá colocando em prática mesmo todas as dicas aqui, todas as estratégias. Que bom, parabéns, eu fico muito feliz. Ah, esses pensamentos mesmo, né? Será que vão me aceitar? Será que vão me criticar, né? Então, esse medo do julgamento, tanto a Jane quanto a Janete, o que vai acontecer? Esse medo vai fazendo com que a gente comece a colocar em xeque, né? Lembra eu falei da questão da fobia social, o medo de conversar com as pessoas, o medo do julgamento, o que o outro vai pensar, o que ele vai falar de mim. Então isso me deixa inseguro. Então eu vou começando ao quê? É um pensamento sabotador. Eu começo a falar, não, eu não vou me expor, eu tenho medo. Aí eu começo a ficar cada vez mais retraída até eu não ficar mais em contato com as pessoas, eu ficar mais isolada. Entende? Então, por isso que é importante nós questionarmos esses nossos pensamentos. Oi, Orlando, tudo bem? Que bom te ver aqui. É um prazer. Oi, Fabiana. Ai, que bom, gente, que bom. Que bom saber que vocês estão fazendo as perguntas e assim a gente vai tentando deixar a live mais parecida com a gente, com situações que vão nos ajudar no dia a dia, né? Isso é importante. Então, uma das causas de vir muitos pensamentos negativos é a própria ansiedade, tá bom? A constância e a frequência desses pensamentos ansiosos, né? E eles são intrusivos, parece que eles grudam na gente e deixa a gente com uma visão catastrófica com relação à realidade. Então, por isso, cultivar bons pensamentos, traga para a realidade se ele faz sentido ou não esses pensamentos, tá bom? Tirar um tempinho, uns 10 minutos todos os dias, para fazer uma respiração, para se conectar com você, para ouvir você. Né? Qual é a minha necessidade? Porque o ansioso, ele corre o dia inteiro, entende? E daí vai fazendo com que ele se desconecte dele mesmo, porque ele tem tanta coisa para resolver, é ajudar um, é ajudar o outro, e quando ele não consegue ajudar, o que acontece? Ele se frustra. Né? Aí vem o que? A sensação de impotência, incapacidade, eu não consigo, eu não dou conta, mas a gente quer abraçar o mundo, né? E às vezes a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer isso. Então, pensar a respeito disso, né? E o que causa? Quais são as causas desses pensamentos intrusivos? Eles causam muita angústia, muito medo. O que mais? Eles causam sofrimento. Eles causam também eles atrapalham, eles causam essa dificuldade de empoderamento. Por quê? Eles atrapalham a situação profissional, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento pessoal, por conta dos pensamentos. Se eu não questionar, se eu me deixar me levar no modo automático, é isso que pode acontecer. Eu vou começando a me sabotar frequentemente, acreditando que é real esse pensamento, e não, né? O que mais? Deixa eu continuar olhando aqui os nossos comentários. A Maria tá dizendo, mas quando vem o pensamento negativo, às vezes fica difícil falar. Fica, concordo. Quando vier o pensamento, você estiver sozinha, por exemplo, troca esse pensamento negativo por uma outra coisa que você pode fazer no momento. Então, se é em casa, o que você gosta de fazer para se entreter em casa que funciona? Não tem nada, eu vou ligar para uma amiga, mas eu vou falar de qualquer coisa, menos dos meus pensamentos. Eu tenho que tirar o foco desses meus pensamentos porque eles são negativos. Então, a ideia é não focar neles e sim tirar o foco. Tirar o foco da sensação. Por quê? Porque lembra que o pensamento ele vem junto à emoção. Não adianta, a gente vai sentir no nosso corpo. Ai, que bom, Ana. A Jane trouxe. Você trouxe mais pessoas, Jane, hoje para a nossa live? Que bom, que bom. Olha, até a prima da Fábio veio. Que legal, gente. Obrigada.
Olha, Aline, que bom, eu já consegui sair para trabalhar em público, com o público. Parabéns! Olha que evolução. Comece a observar isso. Você já se gratificou? Você já deu parabéns para você? Porque o que acontece, gente? A Aline agora me fez, eu olhando aqui nos comentários, a Aline me lembrou de uma coisa. Normalmente, nós não parabenizamos a gente por uma coisa que a gente faz que foi bacana, que foi positiva, que a gente se esforçou e deu resultado. Entende? Então é importante nós valorizarmos a gente mesmo, ter esse olhar compassivo, esse olhar carinhoso e falar: nossa, Rose, parabéns, você conseguiu, você deu conta. Por quê? Porque a gente faz isso com o outro. A gente não tem o costume de elogiar um amigo nosso, uma colega. Olha que bom, parabéns. Mas e quando a gente? Acontece com a gente? A gente não tem costume de se parabenizar, de falar: olha, nossa, tô orgulhosa de mim mesma. Então vamos adquirindo esse hábito, por quê? Porque isso gera bem-estar, gera prazer, e a gente só vai sentir isso colocando em prática. Comece a colocar em prática que vocês vão começar a perceber os resultados. Quem já faz isso há mais tempo vai perceber a diferença. Entende? Por quê? Porque a nossa cabecinha ela não perdoa. Quando a gente se anula demais, vem o que? A ansiedade para pegar a gente e colocar sentadinho no pensamento, na cadeirinha do pensamento. E quando a gente parabeniza a gente mesma, a gente também sente os efeitos, o bem-estar, a tranquilidade, o equilíbrio necessário para a gente superar as dificuldades da nossa vida. Faz sentido, gente? A Fabiana tá dizendo assim: eu estou parando e funciona muito para regular os pensamentos. Muito bem, Fabiana, parabéns, é isso mesmo. Parece que não tem cura. Então, a questão de cura ou não, na psicologia, como que a gente trabalha? Trabalha com remissão, né? Não cura. Por quê? Os pensamentos vão vir tanto na minha cabeça, na sua, na de todos nós. A diferença é a nossa interpretação. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Quando nós trabalhamos com a terapia cognitiva, nós vamos trabalhar com a nossa interpretação. Então tem uma frase de um filósofo que eu gosto muito, o Epiteto, que ele fala assim: não importa o que falam ou o que fazem de você, importa o que você faz com o que falam e o que fazem de você. Ou seja, a sua interpretação. O que o outro falou não é o problema, e sim o que você entendeu, o que você interpretou disso. Isso vai fazer toda a diferença. Então, os pensamentos, eles são saudáveis. A diferença é a qualidade desse pensamento. Como que está sendo a qualidade? Se é que está um padrão extremamente negativo, abaixa a qualidade. Se ele tiver uma vibração positiva, aumenta essa qualidade de pensamento. Então, se eu estou tendo muito pensamento negativo, como que vai ser o meu dia? Lembra que eu falo muito da retrospectiva? Não deixar para o 31 de dezembro, e sim toda noite. Quando nós fazemos isso, nós vamos percebendo, saindo do modo automático e observando como que são os nossos pensamentos e avaliando o nosso dia. Se foi um bom dia, se não foi. Porque se eu deixar para o dia 31 de dezembro, só fazer isso uma vez ao ano, a minha vida vai ser só no modo automático. A minha semana foi ruim, meu dia foi ruim, minha semana foi ruim, meu mês foi ruim, tudo foi ruim porque eu tô focado no lado negativo. Quando eu olho para o lado positivo, nem que seja aprendizado, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos adversidades, às vezes somos surpreendidos por coisas que não gostamos, mas nós vamos ter que ter inteligência emocional, desenvolver habilidade da inteligência emocional para aprender a lidar com as diversas coisas que aparecem na nossa vida, com os diversos obstáculos que aparecem na nossa vida. Então, por isso que é importante nós questionarmos os nossos pensamentos e observar se eles estão saudáveis, se eles estão extremamente negativos e aprender a lidar com eles. Que é o quê? Fazendo troca de pensamento, questionando ele, trazendo para a realidade, e aí eu vou conseguindo lidar melhor. Faz sentido? A Jane disse que precisa se encontrar. Então vamos tirar uns minutinhos, Jane, para que você aprenda a se reencontrar. E é devagarzinho, tem que ter paciência com você mesmo.
Que bom, Ana, que você acha que tudo vai passar. Às vezes a gente acaba se afastando. A Fabiana está dizendo, eu faço a escrita terapêutica que você indicou no seu curso, ajuda e melhora muito. Que bom. No curso que eu dei, eu falo bastante dessa questão da escrita terapêutica, é quando você coloca no papel tudo aquilo que te causa angústia, que te deixa mais triste. Então, as preocupações, escreva no papel, porque é como se você esvaziasse de si mesmo. E vai sendo extremamente terapêutico. Por quê? Porque você escreve, depois você lê, depois você vem as interpretações na sua cabeça do que você está lendo. Aí você vai dizer, nossa, será que eu estou catastrofizando? Será que está fazendo sentido ou não? Então, por isso que é extremamente terapêutico. Quando a gente faz a escrita terapêutica, coloca no papel, é muito importante. Obrigada por lembrar, Fabiana. Isso mesmo. Que bom que você também está colocando em prática. A Aline está dizendo que ajuda as pessoas quando não consegue ficar mal. A Viviane está dizendo que às vezes sente angústia, estresse, né? Então, vamos percebendo assim quanto que a ansiedade ela vai prejudicando a nossa vida mesmo. O Davi está dizendo assim, eu fico essa noite direto com o coração acelerado, com crise e síndrome do pânico. Então, comece a observar como que está sendo o seu padrão. Se está sendo de muitos pensamentos negativos, a gente vai sentir o efeito no nosso corpo. Por quê? Porque a ansiedade, lembra que os pensamentos eles não vêm sozinhos, a emoção vem junto com isso pode vir o quê? Sintomas. Sintoma de pânico, que é o medo do quê? O que é o pânico? É o medo das próprias reações do corpo. Então, coração acelerado, eu tenho medo de ter um infarto, de estar tendo um ataque cardíaco. Falta de ar, gente, eu acho que eu tô passando mal. Por quê? Porque eu puxo o ar e o ar não vem. Não é que não vem, a sensação é que não vem, né? Mas ele está vindo, mas eu não tô conseguindo. Aí eu começo a puxar o ar muito profundamente. O que acontece? Eu machuco meu tórax, aí começa a doer. Aí vem a confirmação, eu não falei que eu tava infartando? Aí corre pro cardiologista e daí faz os exames e vê que não é nada e vem o diagnóstico de pânico ou de ansiedade elevada, né? Então, sempre que se vocês puderem, é muito interessante, assim, que bom que a maioria das pessoas estão colocando em prática, estão fazendo, estão colocando em prática as dicas, estão fazendo, por quê? Porque estão começando a perceber os resultados, né? Isso, Viviane, arruma o caderno mesmo. Você vai ver que a escrita terapêutica, ela é muito eficaz, ela ajuda muito, principalmente nas preocupações, na questão do medo, fazer uma lista de medo, né? E começar a ver, será que esse medo, ele realmente faz sentido? Será que eu não estou aumentando ele, colocando ele maior do que ele é realmente? E assim a gente vai trabalhando, tá certo? A primeira ação a ser tomada para lidar com os pensamentos intrusivos é o quê? É procurar a causa deles, né? Podem ser relacionados com transtornos de ansiedade mesmo, às vezes estar no modo automático, por ansiedade, por depressão, observar se esse medo está sendo excessivo, e daí cada vez mais eu vou me isolando, e isso vai me deixando o quê? Mais sensível, aí eu vou tendo medo, eu vou aumentando esse medo, eu vou fortalecendo, por quê? Porque eu vou acreditando nele. Então, observar a causa desse medo, a causa desses pensamentos negativos. Por que eu tenho tanto medo deles, né? E a gente vai vendo que os principais responsáveis para ter tanto pensamento negativo é o transtorno de ansiedade generalizado, que eu já falei no começo da live, fobia social, que é o medo, né, de entrar em contato com as pessoas, o medo de encontrar as pessoas, de conversar com as pessoas, e a síndrome do pânico, tá bom? Podemos controlar nossos pensamentos? Então, não podemos controlar nossos pensamentos, tá certo? Acreditar nisso só aumenta, só piora o quadro de ansiedade, né? Quando tentamos fazer isso, esse controle, mais força eu dou para esse pensamento negativo. Então, a ideia é o quê? Fazer troca de pensamento, aceitar que a ansiedade faz parte da nossa vida, só que focar no quê? Na resolução. Então, pegando o pensamento negativo, o que eu posso fazer? Aplicado na realidade.
Se eu me expor, vai acontecer? Eu tenho 100% de certeza? Se eu não tenho, questiona. Observe as evidências. Aí fica muito mais fácil, tá certo? A mente, ela produz muitos pensamentos. Não acredite em tudo que pensa. Por quê? Busque evidências. Se você está se importando demais, será que você não está supervalorizando, hipervalorizando esses pensamentos? Combater o pensamento negativo sempre com o quê? Com a realidade. E trazer pensamentos mais positivos para a nossa vida. Então, eu já falei hoje muitas técnicas que a gente pode aplicar à nossa realidade. Então, começar a perceber que é importante essas técnicas, por quê? Porque a gente vai percebendo que às vezes nós estamos dando importância demais a esses pensamentos, acreditando que eles possam ser verdade. E não, precisa questionar. Então, a interpretação vai fazer toda a diferença, tá certo? Que proporção que eu tô dando para esse problema? Tá certo? O que mais? Tá fazendo sentido para vocês? O que ajuda muito a desacelerar os pensamentos, a diminuir esses pensamentos negativos, também é a meditação. A meditação vai ajudar. Então, assim, aos pouquinhos, vai tirando 5 minutos, faz uma meditação guiada, ou pega e escuta uma música mais calma, uma música instrumental, uma música religiosa, mas tira aqueles pensamentos só para você sentar, escutar a música, se ater ao que está falando na música. Se é só instrumental, quais são os instrumentos que estão sendo tocados ali? Isso vai desconectando, vai desacelerando os pensamentos, ajuda muito. Tá certo? Então a meditação, ela é extremamente poderosa. Por quê? Quanto mais você pratica, mais você vai tendo essa facilidade de se concentrar, de começar a parar e pensar em você, a começar a se reconectar com você mesmo. Porque muitas vezes a gente se desconecta e a gente vai perdendo a autoconfiança, tá certo? A Maria tá dizendo que não consegue ficar parada. Sim, muitas vezes a gente não fica parado porque não tem o hábito mais. É tão corrido, a gente faz tanta coisa para os outros que esquece da gente. Por isso que é importante, eu sempre falo, vamos começar com 5 minutos. 5 minutos já consegue pelo menos escutar uma musiquinha rápida e focar na música. Qual é o instrumento que está tocando? Prestar atenção naquela música, já começa a frear um pouquinho os pensamentos, ajuda bastante. E é treino, tudo é treino. É devagarzinho, é com treino e repetição que a gente vai aprendendo a condicionar o nosso comportamento, tá certo? Então, se surgir esse comportamento, esse pensamento que é negativo, trocar ele. Fazer trocas de pensamento, chamar alguém, ou tá muito difícil, vamos buscar um profissional que possa ajudar, e daí cada caso é um caso, né? Que possa ajudar de forma profunda a pessoa a aprender a lidar com esses pensamentos e a fazer as trocas necessárias, né? E a ajudar de forma mais pontual, mais objetiva com relação a isso. Então, é importante nós verificarmos essa questão dos nossos pensamentos. Por quê? Porque eles vão acabar guiando a nossa realidade. Faz sentido? O que vocês acharam da nossa live hoje? Então, o importante é sempre nós observarmos, questionarmos, porque a nossa realidade, ela é corrida mesmo. Mas o que a gente está fazendo para a gente mesmo? Tá certo? O que você pode começar fazendo hoje para você, para desacelerar os pensamentos, para eles serem mais positivos? Comece talvez pelo questionamento, já vai ajudar bastante. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu tô lendo aqui, eu dei uma paradinha porque eu tava lendo os comentários. Que bom, gente. Então, assim, espero ter ajudado. Que bom que vocês gostaram. E comece a perceber, não adianta nós controlarmos os pensamentos, que eles pioram. Nós vamos fazendo trocas de pensamento, nós vamos modificando o nosso olhar. Então, o direcionamento do olhar e da interpretação que vai fazer toda a diferença. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo estar aqui com vocês mais uma vez, tá bom? Um abraço para todos. Manuela, um abraço.
Obrigada, Fabiana, Maria, para todos que estiveram aqui. Gente, muito obrigada. Adorei estar com vocês. Tenham uma boa noite e até terça que vem, se Deus quiser. Um abraço e com bons pensamentos. A tarefa de casa, olha, a terapia cognitiva. Antes disso, eu lembrei de uma coisa. Eu gosto de conversar, né? Mas a terapia cognitiva comportamental adora dar uma tarefa de casa. Então, eu vou dar uma tarefinha de casa. Tenta colocar alguma coisa em prática do que eu conversei com vocês aqui, de tarefa de casa, ou fazer trocas de pensamento, ou tentar ser mais otimista, tentar enxergar alguma coisa boa, justamente para quê? Para ir se habituando com isso, a tarefinha de casa de vocês, tá bom? Um abraço, gente, muito obrigada. Até semana que vem.